Da terra, não havia nenhuma possibilidade de vir algum socorro, restava somente apelar aos céus e suas forças invisíveis, mas todo-poderosas. Boris ajoelhou-se, tapando com as mãos o rosto molhado de lágrimas. De repente, apareceu-lhe a igreja de Ivangorod, onde, todas as manhãs, rezava com a mãe Oirina perante a imagem milagrosa da Santa Virgem. Neste momento, o semblante maravilhoso e suave da Mãe de Deus desenhou-se com uma clareza incomum. Uma nuvem clara, como uma auréola, circundou a imagem e os olhos grandes, claros e profundos olhavam para o jovem com uma expressão de infinita misericórdia. Mãe de todos os aflitos e protetora divina de todos os sofredores. Ensina e mostra-me o caminho da salvação. Salva a vítima inocente, que pena no sepulcro, cuja alma, neste minuto, com angústia, clama por ti. Murmurou Boris, enquanto de seus olhos rolavam lágrimas fervorosas. Tu és a única, a todo-poderosa Mãe de Deus, nossa esperança, refúgio e defesa. Não nos negues tua clemência. À medida que orava, a esperança e a calma cresciam em sua alma e um sentimento de felicidade apoderou-se dele. As paredes da torre como que desapareceram e, sobre sua cabeça, surgiu uma cúpula de igreja decorada com estrelas. A luz suave das lâmpadas acesas diante dos ícones fazia-os cintilar, um aroma leve de incenso espalhava-se pelo ar. Tudo inspirava a calma celestial sempre reinante em um templo sagrado e a influência benéfica, que cada um sente ao entrar nele. De repente, uma porta majestosa abriu-se silenciosamente e nela surgiu um monge alto com uma longa barba branca. Nas mãos, trazia um cálice. Aproximando-se de Boris, o monge deu-lhe de beber algo estranho e amargo, dizendo: A fé sem sacrifício é morta. Quanto mais pesado for o martírio, que pelo amor filial padeces, maior será a recompensa que o sentirás em teu coração. A visão esmaeceu-se e desapareceu. Boris, de novo, viu-se no calabouço, mas sua alma foi inundada por uma luz suave. Agora, diante dele, estendeu-se claramente o caminho pelo qual deveria seguir. Este caminho era difícil e espinhoso, mas podia levá-lo à salvação. Santa Mãe de Deus, cumprirei o que me inspiraste. Recebe meu sacrifício e salva minha mãe. Exclamou ele, com devoção. Agora, seus olhos brilhavam decididamente e, em seu belo rosto, Hectares via a marca do entusiasmo. A paz, que ainda não experimentara desde o tempo de sua prisão, inundou sua alma. Ele deitou-se e dormiu imediata e calmamente. Na manhã seguinte, quando o escudeiro chegou, Boris solicitou-lhe um pedaço de pergaminho e uma pena, e aquele, sem dizer uma palavra, atendeu-lhe o pedido. Com grande dificuldade, misturando letras alemãs com as russas, Boris escreveu o seguinte: Pensei em tudo, pai, e quero conversar contigo. Venha ver-me. Boris entregou o bilhete ao escudeiro e ordenou-lhe entregá-lo ao cavaleiro Barenkaupt. O dia transcorreu numa espera febril, mas ninguém apareceu. Somente à noite, ao acender as velas, o escudeiro disse: O cavaleiro Barenkaupt está ferido e não pode ainda levantar-se da cama. Passaram-se alguns dias, mas o pai não vinha. Boris vivia em uma expectativa constante e febril. De manhã à noite, ficava junto à porta na esperança de ouvir o ressoar dos passos de Barenkaupt. Atormentava-lhe o medo de que o pai morresse antes de libertar a mãe. No final das contas, esta constante tensão nervosa não tornou-se nociva e refletiu-se na saúde do rapaz. Finalmente, uma noite, pelo corredor, ouviram-se passos pesados, a porta abriu-se e, no quarto, entrou Barenkaupt. O cavaleiro estava pálido e seu aspecto parecia ainda mais abalado do que na primeira vez. Visivelmente fraco e cansado, foi até a poltrona, com esforço, sentou-se e, com um olhar sombrio e curioso, mirou o rosto abalado do filho, que, em pé diante dele, estava pálido como a morte. Após alguns minutos de silêncio mortal, o cavaleiro perguntou:
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O que queres de mim? Vim por teu chamado. Mas cautela, Otum, não escarneças de mim. Não mais terei qualquer indulgência para o traidor, inimigo de meu povo, filho ímpio, que me renegou. Boris deu um passo em direção ao pai. Deus sabe que nunca tive a intenção insolente de escarnecer-te. Eu, não gratuitamente, chamei-te para dizer o que concluir de tuas próprias palavras. Durante nossa última conversa tu me disseste: se tua mãe tivesse deixado comigo, eu lhe perdoaria e esqueceria. O bebê substituiria a esposa e meu coração agoniado prender-se-ia a ti. Henri estremeceu e, sombriamente, olhou perplexo para o rosto pálido, mas decidido do filho. Sim, eu disse isto. Mas ela não te deixou comigo. Explica, por que me fazes lembrar minhas palavras? Porque, eu mesmo quero entregar-me a ti aqui ficar, não como prisioneiro, mas como filho obediente, que te cercará de amor, ternura e cuidados, que te farão esquecer todo o sofrimento passado, filho que será um portador honrado de teu nome. Em troca, pedirei somente uma coisa. Liberta minha mãe e permite-lhe voltar ao marido e filhos. Substitui a esposa pelo filho, como tu farias antes, se eu ficar contigo. Barinkaupt não tirou os olhos do rosto animado e enrubescido de Boris, cuja voz suplicante e convincente tocou seu coração. Otom, disse alegremente Henri, levantando-se com rapidez da poltrona. Será que ouvi bem? Queres sacrificar-te para salvar tua mãe? Mas, menino insensato, esqueces que se eu a libertar, ela revelará aos russos o segredo da passagem subterrânea. Então, ou nossos inimigos viriam para cá, ou seríamos obrigados a obstruir o caminho, em cuja construção sacrifiquei 10 anos de vida. Minha mãe nunca revelará este segredo, enquanto eu estiver aqui como refém. Com vivacidade, retrucou o rapaz. Tem certeza, pai, de que o amor por mim encerrará os seus lábios e nem mesmo Kolitchev saberá algo a respeito disto. Henri pesadamente sentou-se na poltrona e tapou os olhos com as mãos. Aparentemente, uma luta árdua se travou em sua alma severa e vingativa. Boris caiu de joelhos, abraçou o pai e, com a voz estremecida de aflição e lágrimas, murmurou: faze uma concessão, pai. Sê bondoso e magnânimo. Lembre as palavras de Cristo, que propõe o perdão às ofensas. Estas palavras se referem a todos os cristãos, tanto a católicos quanto a ortodoxos. O que significa para ti uma mulher que nunca te amou, cujo coração pertence completamente a outro? O que trará para ti sua morte? Tu, também já castigaste severamente. Em breve, já serão 2 semanas que ela se martiriza naquele abismo horrível. Perdoa, enquanto é cedo, para que nenhum remorso envenene tua vida. Recebe-me em troca dela. Será que, para ti, é mais agradável que eu morra lentamente nesta torre, ao invés de me ver, o amparo de tua velhice, teu herdeiro em armadura de cavaleiro, com orgulho carregando teu antigo nome? Tu prometes demasiadamente. Tu não me amas e teu sacrifício em breve tornar-se-á muito pesado, respondeu Barinkaupt com ardor. Não, nunca me lamentarei ou me infelicitarei por ter cumprido meu dever filial duplamente. Salvar a mãe e curar a ferida do coração do pai. Quero ser bom filho. Tu mesmo verás como te amarei e como, por toda a minha vida, ser-te-ei grato pelo grande sacrifício que realizarás por amor a mim. Cede, querido pai, esquece e perdoa. Não negues ao filho seu primeiro pedido. Barinkaupt, meditando, baixou a cabeça sobre o peito. A voz carinhosa, o olhar caloroso e suplicante do filho comoveram-no e a crosta de gelo, que cobria sua alma, furtivamente se derreteu. Lágrimas ardentes, desconhecidas a seus olhos, sufocavam-no. Impetuosamente, abraçou o filho, estreitando-o contra o peito. Neste primeiro carinho brusco e rude como toda sua existência, extravasou-se de imediato o fel,
o sofrimento e o ódio, acumulados pelos anos no coração irritado de Henri. O abraço apaixonado, a respiração ofegante do pai e o tremor dos lábios roçando a fronte do filho, pela primeira vez, mostraram a Boris o quanto foi infeliz este severo vingador. Boris, influenciado e animado por uma simpatia intensa e verdadeira pelo pai, enlaçou-se a seu pescoço, apertando a cabeça de cabelos anelados contra o ombro. Neste instante, pai e filho permaneceram silenciosamente abraçados. Depois, Barinkaupt beijou mais uma vez na testa, levantando-se. O amor filial grande e puro a ti incutido por aquela mulher indigna, que furtou minha vida, ganhou a questão, disse ele. Por tua felicidade, concordo em libertar a traidora. Que ela volte para aquele que ama. E tu tornar-te-ás meu consolo. Inflamando-se de alegria, Othon agarrou a mão do pai e a estreitou contra seus lábios. Obrigado, pai, por tua generosidade. Só agora compreendo o quanto me amas. Deste minuto em diante, esforçar-me-ei em ser digno de teu amor. Quando libertarás a mãezinha? Um sorriso irônico e triste aflorou nos lábios do cavaleiro. Hoje mesmo. Vem comigo a meu quarto. Lá discutiremos todos os detalhes. Ainda estou fraco e sinto-me cansado. Othon seguiu o pai. Ele estava pálido, porém calmo e decisivamente expulsava todo pensamento relacionado ao sofrimento iminente, à separação perpétua de todos aqueles que lhe eram caros. Chegando à casa, Barinkaupt deu ordens para servir o jantar, despejou vinho em uma taça, oferecendo a Othon. Disse ao filho que tencionava mandar Christopher buscar Hugo Rosalinda como ele a denominava, para sua casa na cidade, para que ela descansasse e trocasse de roupas. Depois, ele a levaria para a terra russa, de onde poderia facilmente alcançar Ivangorod. Pai, permite-me despedir-me dela? Perguntou timidamente Othon. Sem dúvida, minha criança. Amanhã de manhã, apresentar-te-ei aos cavaleiros da ordem e ocupar-me-ei de teu equipamento. Depois, iremos à minha casa e passarás com tua mãe todo o tempo até sua partida. É teu direito inalienável de despedir-te daquela por quem te sacrificarás, pois, ao fundo da alma, certamente preferirias ir com ela a ficar comigo, acrescentou Barinkaupt. Othon enrubesceu. Lá cresci, pai. Lá ficaram minha irmã e irmãos amados, tu mesmo sabes que o hábito é a segunda natureza. Porém, eu te juro, pai, que minha decisão se tornou metade mais leve, desde o momento em que te conheci melhor. Quando me acostumar com minha nova vida, então, sem dúvida, serei tão feliz quanto fui antes. Tenhamos esperanças, minha criança. Porém, conta-me sobre teu passado, sobre a irmã e irmãos que mencionaste. Gostaria de saber como vivias. Othon, de bom grado, cumpriu seu desejo. Sentindo, intuitivamente, que tudo o que se referisse à felicidade conjugal da mãe Ivan Andreevich seria duro para o pai, falou mais sobre o avô e Natasha. A conversa deles foi interrompida por Christopher, que entrou. Não obstante sua nova condição de cavaleiro, o ex-escudeiro se dirigia a seu antigo senhor com o habitual respeito e obediência, não apenas pela força do costume, mas sobretudo porque a valentia, coragem e a energia incomum de Barinkaupt incutiram no velho servidor um respeito profundo e uma fé cega no cavaleiro. Christopher ficou visivelmente satisfeito com a reconciliação entre pai e filho. Felicitou Othon pelo retorno ao sangue paterno e comunicou que, com satisfação, durante a madrugada, desceria ao abismo e levaria Rosalinda à casa de Barinkaupt. Já era muito tarde, quando se foram, porém, Othon não pôde dormir. No silêncio da noite, seu coração tremia com a ideia de sacrificar-se duramente. Para toda a vida, tornar-se-ia um prisioneiro aqui, entre pessoas consideradas estranhas ou mesmo inimigas. Daqui para frente, ele, inclusive, seria obrigado a dividir com eles seus interesses, fé e talvez, até mesmo lutar contra aqueles que amava com toda a sua alma. Cada felicidade pessoal foi abdicada.
No entanto, não queria lamentar o sacrifício e, com coragem, expulsou os graves pensamentos. Por fim, uma oração fervorosa devolveu-lhe a tranquilidade e ele, debilitado e cansado, deitou-se e dormiu. De manhã, Cristoforo chegou e informou ao cavaleiro que sua ordem foi cumprida. Rosalinda, no presente minuto, encontrava-se em Narva, em sua casa. Depois, acrescentou que a prisão pesada tivera um efeito destruidor na saúde da jovem mulher, que de tão fraca, poderia chegar rapidamente à morte. Cristoforo teve que, por todo o caminho, carregá-la nos braços, pois as pernas se recusavam a servi-la. Mal entraram em casa, Rosalinda perdeu os sentidos. Apesar de tudo, teve sorte de voltar a ser, depois que a alimentaram e deram-lhe vinho, adormeceu. Na verdade, não sei como a mandaremos hoje. Rosalinda não está em condições de andar e necessita extremamente de descanso. Além disso, precisa de roupas. Em sua camisola rasgada, semelhante a farrapos, não pode apresentar-se na rua, acrescentou Cristoforo. Tudo isto são bobagens. Leva amanhã à noite e, hoje, esforça-te para conseguir-lhe roupas decentes, respondeu Barincalpte. Ao saber que a sua mãe saíra do terrível calabouço e, até a noite seguinte iria descansar da tortura e sofrimento, Oton acalmou-se docilmente e cumpriu todos os desejos do pai. Ele deu as medidas, escolheu o tecido e discutiu com o costureiro o modelo do vestido para a mãe. Durante a apresentação aos cavaleiros da ordem, agradou a todos pela graça, modéstia, precisão, firmeza de suas opiniões e pelo empenho manifestado em estudar firmemente o alemão e todos os exercícios militares necessários a um cavaleiro. Inclusive o capelão, que Oton escolheu para seu confessor, ficou satisfeito com sua declaração ponderada e respeitosa de que, ao acatar o nome dos Barincalpte, retomava a religião de seu pai. Todos felicitaram Barincalpte, por ele ter encontrado o filho, que não só prometeu tornar-se um herdeiro digno, como também ser motivo de orgulho público. À noite, Barincalpte com o filho foram para Narva. Henri estava extraordinariamente suave e conciliador. Elogios dirigidos ao filho enchiam o coração do cavaleiro de felicidades e orgulho. Alegre e conversador, como não tinha sido durante muitos anos, Henri entrou no quarto, onde Olga dormia no divã. Ela despertava somente para alimentar-se e, em seu rosto emagrecido e pálido, como cera, percebia-se um terrível esgotamento. Mas, apesar de tudo, estava maravilhosa com os cabelos exuberantes, dourados e loiros que se destacavam de sua cabeça como uma auréola de ouro. Oton, com amor e simpatia, olhou para a mãe. Como ela havia mudado! Quanto sofrera! Agora, graças a Deus, tudo estava consumado. Amanhã, estaria com Ivan Andreevich. Seu amor e cuidado atenuariam os traços do sofrimento de sua tortura. Ideias de outro teor nasceram no pensamento de Barincalpte, quando, aparentemente frio e inflexível, olhou com hostilidade para a jovem mulher deitada à sua frente. Nutrindo por Olga somente ódio e desprezo, por ora, ele a considerava em seu poder e para sempre separada de seu odioso rival. Mas, a necessidade urgente de devolvê-la ao homem que a amava com paixão, fez, de imediato, despertar nele o ciúme que transformava sua alma. Oton não suspeitava de tal golpe funesto. Alegre com a salvação da mãe, seguia confiantemente o pai e se, no dia seguinte, de maneira alguma pudera avistar-se com a mãe, em sua cabeça não passou que todos os obstáculos foram premeditados. Finalmente, depois do almoço, entrou com o pai na casa em Narva e, com a permissão de Henri, correu imediatamente para o quarto, onde estava sua mãe. Olga esperava com medo e impaciência. Ainda não sabia que sorte aguardava e não podia imaginar que o marido lhe perdoara. Um pensamento a fazia tremer. O perdão certamente estaria condicionado a algumas exigências. O medo crescia a cada hora e a tensão nervosa atingia seu ápice, quando, de repente, a porta do quarto com ruído se abriu e Oton impetuosamente se lançou a seus braços.
Filho e mãe não desconfiavam de que, do quarto vizinho, cuja existência desconheciam, através de um pequeno orifício em uma pintura mural, frequentemente utilizada na Idade Média, Barinckaupt observava o encontro deles. Queria saber sobre o que iriam conversar, mas teve suas intenções frustradas, pois não contava com uma circunstância particular de que mãe e filho iriam falar em russo, e, esta língua, ele absolutamente não entendia. Mais ou menos, intuitivamente, os gestos e as expressões do rosto dos dois permitiam-lhe, em parte, seguir o fio da conversação. Antes de tudo, supunha, Otton, na certa, comunicou à mãe sobre sua decisão e sobre as condições, preço pelo qual o pai daria a liberdade, uma vez que o desespero da jovem mulher e sua recusa em aceitar o sacrifício filial manifestavam-se bastante claros. Mas o rapaz aparentemente insistia em seu ponto de vista. Ela se desfazia em prantos. Finalmente, Olga estreitou em seus abraços, o abrindo com beijos amorosos. Com um olhar sombrio e irado, Henri acompanhava todos os lances daquela cena comovente e Olga, cada vez mais submetia ao encanto de outrora. Pálida, magra devido à sua prisão e em seu vestido de lã escura, ela, com nitidez, recordava-lhe os primeiros anos de seu casamento, quando ela administrava a casa. Então, como no passado, ela, graciosa e meiga, sentava na poltrona de encosto alto. Os cabelos dourados escapavam por baixo do gorro negro de veludo e as pesadas tranças acentuadamente destacavam-se sobre o tom escuro do vestido. Henri respirava com dificuldade, o sangue subiu-lhe à cabeça, as ideias se remoíam cada vez mais tempestuosas. A conversa repentinamente atraiu-lhe a atenção outra vez. Agora, com certeza, o assunto era a passagem subterrânea. Otton contava algo, ao que parece, exigia conservação de segredo. No rosto de Olga, apareceu uma expressão de piedade e simpatia. Depois, persignou-se, estendeu a mão para o crucifixo pendurado na parede e, com um tom solene, pronunciou algumas palavras. Ele a obrigou a jurar que guardaria segredo, pensou Barinckaupt. Rapaz nobre e honrado. Porque tenho que martirizar seu coração e golpear o mais legítimo dos sentimentos, o amor à mãe, para ganhar também minha parte, embora pouca, do afeto filial. Murmurou o cavaleiro. Ele voltou-se e saiu do quarto vizinho. Barinckaupt, devagar, foi até a poltrona e sentou-se para refletir. Seu coração batia com força e o sangue fervia como no tempo da juventude. O amor que considerava apagado e transformado em ódio, de novo, solenemente ressuscitou em seu coração, contrariando a razão e a vontade. A ideia de que a mulher adorada, pertencente a ele pela lei de Deus e dos homens, neste minuto, esqueceu, inclusive, que tinha ingressado na ordem e novamente estava sob seu teto. Reviveu-lhe na memória o quadro da antiga vida em comum e todo o ocorrido no passado. Henri conheceu Rosalinda ainda criança no castelo da mãe dele. A menina acanhada e selvagem sempre fugia obstinadamente e, já naquele tempo, 1000 pequenos acontecimentos deveriam ter-lhe aberto os olhos para a hostilidade desta pequena inimiga, que nunca se acostumara e nem se misturara em seu meio. Depois, lembrou-se do dia funesto em que decidiu seu destino. Voltava com o avô Levental de uma incursão à região de Pskov, orgulhosos e contentes com as façanhas e a rica pilhagem de objetos valiosos. E eis que devido à doença da mãe dele, Rosalinda foi para a aclamação da chegada. Parecia-lhe que ainda havia. Esbelta, leve como um ente celeste, em pé na escada de honra, com um longo vestido de veludo azul, enquanto seus maravilhosos cabelos dourados a envolviam como se fossem uma capa. O olhar do avô Conrad nublou-se em lágrimas. Perante a visão daquela escultura viva da mulher, que ele tão enlouquecidamente amara, Henri ficara absolutamente enfeitiçado. Com o vinho oferecido por Rosalinda, bebera também irresistível amor, que o dilacerava até agora. Ele começou a galanteá-la, falando com recato à donzela sobre a discrição e o esforço dela de evitar uma declaração de amor. Quando, finalmente,
Perguntou-lhe se estava de acordo em tornar-se sua esposa. Rosalinda respondeu sim de uma forma muito estranha, inclusive sem tê-lo mirado, mas dirigindo seus olhos tristes a um lugar qualquer no espaço. Tolo cego! Como não notara, como não compreendera que o coração daquela adolescente de 16 anos somente ocultava aversão e que apenas a consciência de sua fraqueza e a impossibilidade de qualquer oposição aos senhores fê-la exclamar o odioso sim. Na ocasião, não admitia a ideia de não ser amado, pois tinha bastante sucesso entre as mulheres. Seu porte alto e esguio e sua beleza viril, embora um tanto rude, faziam palpitar intensivamente os corações maleáveis das alemãs. Sabia que lhe bastava apenas escolher entre as filhas dos nobres cavaleiros, e tinha certeza de que, em qualquer lugar, recebê-lo-iam com alegria. Poderia, alguma vez, supor que uma moça desconhecida, prisioneira, que pouca glória lhe dava, seria sua esposa. Lembrou-se, sobretudo com clareza, do dia do casamento. Como estava feliz e, principalmente cego, atribuindo, antes de mais nada, ao acanhamento da noiva a discrição fria e a indiferença visível com as quais recebera os inúmeros presentes e as manifestações de carinho. Branca, em seu vestido de brocados, com os olhos obstinadamente voltados para o chão, chegou à igreja. Sua mão tremia a tal ponto, que, por pouco, não deixou cair a aliança. Depois, na memória, surgiu uma cena, que, na ocasião, não entendera, mas que agora se explicava, graças a uma nova interpretação. Tinha acontecido na noite daquele mesmo dia. Ansioso e apaixonado, entrou impaciente no dormitório dos nubentes e viu que a jovem mulher estava junto à janela com o rosto encostado no vidro, como um pássaro assustado, que procurava sair da gaiola. Alegre e sem preocupações, abraçou-a pela cintura, atraindo-a para o divã. Basta, bobinha, não temas, disse, enquanto a beijava meigamente. Compreende, eu te adoro. Para provar-te isto, expressa qualquer desejo e prometo cumpri-lo, seja o que for. Rosalinda timidamente levantou para ele seus olhos tristes, repletos de lágrimas e estreitando a cabeça para junto dele, murmurou: Henri, quando estivermos sozinhos, chama-me de Olga, como me chamava minha mãe. Sentirei que estaremos mais próximos um do outro. O outro nome, pelo qual me chamas, sempre me faz recordar acontecimentos que gostaria de esquecer. Este pedido infantil, naquela ocasião, levara-o à indignação. Ele, grosseiramente, empurrara Rosalinda e respondera-lhe severo: Não te envergonhas, no mesmo dia em que te tomas esposa do cavaleiro Barincalpte, em pensar em nossos inimigos e desejar de volta o nome bárbaro, para sempre suprimido por teu novo batismo. Ingrata! Sendo tu prisioneira de guerra, poderia fazer-te minha concubina, mas te fiz minha esposa. E depois, desta honra e benefício que minha família te concedeu, ainda ousas chorar e lamentar tua pátria, aquela terra selvagem. De agora em diante, fica sabendo, que te proíbo de uma vez por todas e, cuidado para que eu não mais ouça, tais pedidos tontos e delituosos. És católica e alemã tanto quanto é teu marido e como serão teus filhos. É teu dever ser no íntimo como todos nós. Rosalinda empalideceu e, como uma folha, tremia ao escutá-lo. Depois, desatou em prantos convulsivos. Suas lágrimas tocaram Henri e este tentava com carinho suavizar a impressão de sua severa repreensão. Mas, desde então, sua jovem esposa fechou-se e ele nunca mais sondou sua alma. Eis o porquê, neste mundo ignorado, pode surgir e amadurecer um plano de traição, cuja consequência foi a perda da esposa e do filho. Ele ficou feliz e orgulhoso quando nasceu a criança. Agora lhe vinham à mente as longas noites de inverno, quando, estando em casa, ficava junto à lareira, à sua frente Rosalinda girava a roca e narrava ao pequeno Otton uma passagem ou acontecimento da história sagrada, e o menino, sentado em um banco junto às pernas dela, com os olhos brilhantes, prestava atenção àquelas narrativas.
Quase o mesmo quadro ele via agora no quarto vizinho. Rosalinda, sentada na poltrona de encosto alto e Otton, sentado em um banco junto às suas pernas, falava-lhe algo com animação. Ah! Se ambos ficassem com ele. Ficaria satisfeito apenas em vê-los juntos. E como Otton ficaria contente se sua mãe permanecesse ao seu lado. Não. Era preciso ser louco para concordar com a condição proposta pelo filho. Nunca. Ele, inclusive, tentou matar Rosalinda, apenas para que ela não fosse parar nas mãos dos inimigos e, agora, exigem-lhe que de boa vontade a devolva para o rival, a um homem que a ama e com o qual será feliz, longe do marido traído. Saltando da poltrona, Henri, em uma aflição febril, pôs-se a andar pelo quarto. Um ciúme feroz o dilacerava, e, novamente, despertou-se em sua natureza não tudo que havia de tirano e diabólico. Passados alguns minutos, Barinckaupt, como se tivesse resolvido algo, apressadamente saiu do quarto. Olga com o filho continuaram a conversar calmamente, aproveitando os últimos minutos que passariam juntos. Quantas coisas para falar um ao outro! Otton pediu à mãe para transmitir lembranças, beijos e amor eterno a todos aqueles que visse e dos quais ele se separaria para sempre. Eles trocaram recordações, forçando sorrisos para dissimular a saudade face à separação que se aproximava. A chegada da mulher que servia, Olga interrompeu a conversa. Senhor Otton. Ordenaram-lhe despedir-se de sua mãe. E a senhora, dirigindo-se a Olga, preparar-se para a partida, disse respeitosamente à criada. Tendo feito uma profunda reverência, saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Filho e mãe se abraçaram. Depois de um último beijo, Otton separou-se da mãe. Adeus, querida mãezinha. Sê feliz e reza por mim, como sempre rezarei por ti. Transmite meus beijos e estreitas recordações a meu padrasto, avô e crianças. Depois de dar um último beijo na mãe, Otton correu do quarto, pois não queria irritar o pai com um atraso excessivo. Olga ficou só e cobriu-se com a capa preta que lhe trouxeram. Mas Christopher não veio e ela novamente se sentou na poltrona. Seu coração se afligia com a ideia certa de que nunca mais veria seu filho generoso. E, contudo, queria o mais rápido possível sair daquela caça, pertencente a um homem cruel e severo, que lhe inspirava medo e incerteza. Ela sentia saudade de Ivan Andreevich, que a lamentava como morta, e, dos filhos pequenos a passar necessidades com a ausência da mãe. Absorta em seus pensamentos, fitando o espaço, encostou a cabeça no espaldar da poltrona e não notou quando a porta abriu-se e surgiu Barinckaupt. Durante um minuto, ele, calado, observou-a, depois, rapidamente, aproximou-se de Olga e o ruído de seus passos tirou-a de sua meditação. Conhecendo o marido e encontrando seu olhar sombrio e devorador, Olga empalideceu mortalmente, endireitando-se com horror. Só agora, à luz de duas velas de cera acesas, ela, com clareza, enxergou a terrível mudança ocorrida em sua aparência. Eu te assusto, disse o cavaleiro, rindo secamente. Ao contrário, deverias encantar-te com o trabalho feito por tuas mãos e alegrar-te vendo o que fizeste comigo em 11 anos. Os cabelos grisalhos, as rugas precoces e o rosto esgotado, tudo isto é obra tua. Henri, dominado por uma fúria repentina, aproximou-se da jovem mulher, agarrando-a pelo braço. Responde, traidora sem coração, que te fiz para que me tiveste arruinado, despedaçado meu coração em farrapos, roubado minha felicidade, alegria, filho e juventude, bramiu roucamente. Tudo o que existe de sagrado e caro para um homem, tudo me tiraste, sujaste e pisoteaste. Além disto, roubaste de mim até o coração de meu menino e apagaste da memória dele meu nome. Ele cresceu, considerando-me um inimigo, como um monstro qualquer. Que fiz para merecer tudo isto? Eu te amei e respeitei, cerquei a ti ao menino com toda a minha ternura e cuidados. Pela minha lealdade, pagaste-me condenando-me a tais suplícios,
que somente no inferno se poderia passar. E ainda ousas rezar a Deus, após teu vergonhoso perjúrio. Não seria diante do mesmo Cristo, reverenciado tanto pelos ortodoxos e católicos, ao qual juraste ser fiel a mim por toda a vida. E o que fizeste? Responde, criatura ímpia e desprezível. Em qual religião está escrito que uma mulher pode ter legalmente 2 maridos vivos? Olga, aterrorizada, com o corpo todo tremendo, escutava-o. Cada palavra dele a golpeava como um martelo. Sim, Henri tinha razão. Ela era terrivelmente culpada perante ele. Cega de ódio pelo cavaleiro e de amor por Ivan Andreevich, ela, com alegria, agarrou-se à notícia da morte de Barinkaupt, não buscando informações mais precisas, contraiu o segundo matrimônio. Esquecendo toda a bondade que fizera, o amor que lhe dedicara, ela, somente com ódio via nele o inimigo de sua pátria. Graças a ela, também, Othon esquecera que tinha pai. Sim, as acusações de Henri eram justas e suas recriminações merecidas. Agora, ela, absolutamente com outro sentimento, olhava para seus cabelos grisalhos e rosto extenuado. Remorsos e piedade despertaram-se-lhe no coração. Obedecendo a este novo ímpeto, caiu de joelhos e agarrando a mão do marido, estreitava contra os lábios. Tens razão, Henri. Sou uma criminosa, uma ingrata para contigo, murmurava. As circunstâncias me arrastaram. Perdoa, se puderes, minha fraqueza. Não me obrigues a carregar este terrível remorso e o ônus horrível de tua maldição. Barinkaupt estremeceu ao sentir em suas mãos as lágrimas ardentes. Ele inclinou-se e respondeu surdamente. É sincero teu arrependimento, Rosalinda? Como podes perguntar isto? Respondeu com recriminação. Nos olhos escuros de Barinkaupt, algo cintilou. Neste caso, demonstra-o com uma ação. Desiste do concubinato culposo com o moscovita e permanece aqui espontaneamente. Ouviste bem. Fica voluntariamente para dedicar-te a nosso filho. Com esta condição, tudo te perdoo. Percebendo o horror que se refletira no rosto desconcertado e nos olhos arregalados de Olga, ele sorriu amargamente. Não pensas que quero manter-te para mim? Acrescentou. Ingressei na ordem. Já não posso mais ter esposa. Além do mais, sou muito orgulhoso para ligar-me a uma mulher, que por mim alimente repulsa. O que te peço, eu o faço por Othon. Ele te ama e vendo-te perto, sentir-se-á feliz. O menino generoso mereceria inteiramente que também te sacrificasses por ele. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A cabeça de Olga girava. Era evidente que amava Othon com toda sua alma, mas lá, em Ivangorod, ficaram Ivan Andreevich e 3 filhos não menos caros para seu coração. A ideia de perdê-los para sempre, de perdê-los naquele instante quando ela calculava que dentro de algumas horas iria unir-se a eles, era-lhe insuportável, e, sem querer, murmurou. Oh! Melhor morrer a viver separada de Ivan. Isto foi dito tão fraco, quanto a um suspiro. Mas, apesar de tudo, Henri entendera aquelas palavras e saltara como uma serpente. O amor que soara nas palavras e, com clareza, refletira-se no olhar e no rosto imóvel de Olga, acendeu o ciúme e a paixão contida de Barinkaupt. Todo o sangue subiu-lhe à cabeça, a vista atorvou-se, e ele, tremendo de ira, gritou roucamente. É este teu arrependimento, libertina? Esbravejou. Tu és tão honrada mãe, quanto esposa casta. Nada mais tenho para falar contigo. Com estas palavras, voltou-se e, como furacão, saiu correndo do quarto. Retomando a seus aposentos, caiu na poltrona e, com as mãos, apertava a cabeça que ardia. Tudo girava à sua volta. Ele arquejava e rasgou a gola da camisa. Encostando a cabeça no espaldar da poltrona, Henri sentou-se imóvel, respirando com dificuldade. O que acontecia naquele instante na alma sombria e endurecida daquele homem terrível?
Quando se endireitou, parecia calmo. Somente em seus olhos brilhava algo de mal. Ouvindo batidas na porta, Henry levantou-se, arrumou a camisa e ordenou duramente: "Entra." Era Christopher, coberto com uma capa escura, trazendo na cabeça um gorro largo. "Vim para levar Rosalinda." "Tudo está pronto?" "O barco, eu." Neste minuto, Christopher deparou-se com os olhos de Barincalpt e imediatamente calou-se. Ele conhecia suficientemente bem seu ex-patrão e compreendeu que algo terrível havia sido resolvido. "Senta-te, Christopher. Tenho que falar contigo sobre assuntos muito importantes", disse Henry, sentando de novo na poltrona. Inclinando-se em direção a seu fiel companheiro, começou a sussurrar. Horror e repulsa se manifestavam no rosto empalidecido de Christopher. A princípio, fez um gesto agudo de negação, depois começou a ficar visivelmente indeciso e, finalmente, com resignação sombria, baixou a cabeça. "Compreendo tua repulsa, mas teu dever primeiro é sacrificar-te pelo bem da ordem, que te deu as esporas de ouro", notou Barincalpt. "Eu sei quais as obrigações a que minha dignidade de cavaleiro me submete e não me abstenho delas", lugubremente respondeu Christopher. Pegando o gorro, saiu do quarto. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 7. Olga, coberta pela capa, ia, guiada por Christopher, pelas ruas escuras e desertas de Narva que conduziam ao castelo. "Meu filho falou que o senhor me levaria para Ivangorod em barco", observou a seu acompanhante, olhando com tremor involuntário para a enorme fortaleza alemã, escurecida pelas trevas da noite. "Como queira estar o mais depressa possível na terra natal. Mesmo de Ivangorod partiria imediatamente. Só muito longe daquele lugar se sentiria fora de perigo." "Sim, o cavaleiro, a princípio, pensava em fazer desta forma", respondeu Christopher. "Mas, depois de pensar bem, achamos que era muito arriscado. Os soldados russos estão por toda parte e poderiam feri-la antes que a reconhecessem. E, atualmente, de maneira alguma me é permitido atracar na terra inimiga. Por isto, resolvemos conduzi-la pela passagem subterrânea. Certamente, a senhora conhece o segredo da saída." "Sim, Otto me falou que o poço de saída dá em nosso jardim e está fechado por uma porta levadiça coberta por grama. Por isto, Henry pôde me raptar sem ser notado." "Exato." "Então, do jardim a senhora sairá para uma viela e logo depois de atravessar a praça, chegará à casa. Assim é a vontade do cavalheiro." "Como, então, poderei explicar minha volta a Ivangorod, sem revelar o segredo da passagem subterrânea?" perguntou Olga com preocupação. "Isto já é assunto seu. Claro que a senhora deverá inventar algo que pareça verdadeiro, pois espero que compreenda toda a importância deste segredo." "Sim, compreendo, meu bom Christopher. Jurei guardar este perigoso segredo e o senhor pode estar certo de que manterei meu juramento." Não obtendo resposta, Olga calou-se e continuaram seu caminho em silêncio. Sob a luz fraca do achote, aceso por Christopher, desceram o subterrâneo, passaram o abismo e entraram, finalmente, em uma galeria estreita. Ainda fraca e exausta pelos sofrimentos suportados, Olga perdia o fôlego e andava devagar. Ela respirava com dificuldade e no íntimo, sentia-se pesada. Cada passo a separava para sempre de seu filho magnânimo, e a lembrança de Barincalpt a perseguia como um pesadelo. Ela não podia lembrar sem aflição do rosto desfigurado de Henry e da expressão raivosa de seu olhar. Eles já tinham percorrido praticamente a metade da passagem, quando, de repente, Christopher deu um passo para trás e, com a mão mantida sob a capa, puxou um punhal. Uma lâmina surgiu no ar e cravou-se até o punho nas costas da jovem mulher. Um grito surdo e ela caiu com o rosto na terra. Christopher inclinou-se sobre ela, virando-a.
Um único olhar foi suficiente para constatar que o golpe fora perfeito. Olga estava morta. Então, ele baixou para buscar uma picareta e uma pá e, sob a luz opaca do achote, começou a abrir uma cova na parede da galeria. Depois, iniciou o sepultamento. Naturalmente, o severo guerreiro vira durante sua vida muitos cadáveres, porém nunca passara por sensação tão horrível. Os olhos da vítima estavam arregalados de tal forma que seu olhar vítreo parecia não se desgrudar de seu verdugo. Expulsando de si esta fraqueza vergonhosa, Christopher retirou o punhal da morta, enrolou com cuidado o corpo com a capa, depositou-o na sepultura e, precipitadamente, cobriu-o com terra. Tu levarás contigo o segredo de nosso trabalho, pobre Rosalinda, murmurou. Perdoa-me pela atitude infame, mas não podia sacrificar 10 anos de trabalho. Como poderíamos ter certeza de que, num minuto de fraqueza, não nos entregarias aos inimigos e os malditos moscovitas não viriam e degolariam a todos nós? Concluído o trabalho, ele se ajoelhou, rezou Pater Noster, e Ave, persignou-se e tomou o caminho de volta. Seu rosto estava carregado e as sobrancelhas espessas se moviam ameaçadoramente. E se tu, Barenkaupt, agiste somente sob a influência de um ciúme brutal e não por recear pela segurança da ordem? Resmungou. Então, significa que realizei um assassinato inútil. Sua mão convulsivamente apertara o cabo do punhal ensanguentado. Henri Barenkaupt andava pelo quarto em uma aflição febril. A convulsão desfigurava seu rosto pálido e seu olhar se inflamava de tempos em tempos. Ele, nervosamente, atirou para trás sua espessa cabeleira grisalha, como se as mechas de cabelos lhe queimassem a testa molhada de suor. Escutando, no cômodo vizinho, o ruído de passos pesados, ele, sem querer, sobressaltou-se e sentou-se à mesa, sobre a qual ardiam 2 velas de cera em candelabros de prata maciça. Christopher entrou. Não olhando para Barenkaupt, aproximou-se e atirou sobre a mesa o punhal ensanguentado. Rosalinda está morta, disse secamente com voz quase ameaçadora. Que o Senhor nos julgue. A mim, instrumento de homicídio, e aquele que colocou em minha mão a arma mortal. Que o sangue inocente caia sobre aquele que planejou o crime, único conhecedor de sua verdadeira razão. Christopher, sem se despedir, virou-se e saiu. Ficando só, Henri apoiou-se na mesa, não afastando os olhos do punhal, cuja lâmina estava coberta de gotas vermelhas. Era o sangue de Rosalinda, a mulher que amara loucamente, amara até o crime, até a perdição da própria alma. É verdade que sofrera muito por ela, mas também se vingara severamente. Castigará, torturará e julgará a segunda maior punição que os homens conhecem no Código Penal. A pena de morte. Sim, fora o juiz implacável e, de repente, uma voz interior e consciente murmurou-lhe. Seria a culpa dela tão grande quanto o seu castigo? Seria ela a única culpada de tudo? Poderia ele não se acusar de nada a respeito de sua relação com a executada, cujo sangue banhou a lâmina de aço daquele punhal? E, na memória de Barenkaupt, com uma nitidez dolorosa, ressurgiu a figura meiga de Rosalinda com seu olhar triste e pensativo e um tremor gelado percorreu o corpo do assassino. Ele sempre fora o amo e não o amigo daquela jovem criatura tímida e solitária. Ele nunca buscara sua confiança. Ele a ligara-se pelos laços da lei e não do coração e, assim, ela fugira e, sem remorsos, deixara-o. Incompreensíveis são os mistérios do coração humano. O amor e o ódio amoldam-se numa pessoa, por assim dizer, sob um mesmo teto. O ódio dita as sentenças terríveis, esperando encontrar, na vingança, a calma e a reparação, mas, por estranha ironia do destino, frequentemente no sangue derramado, o ódio se afoga e a sede de vingança desaparece com a ausência do objeto, para o qual ela se orientava. Processo semelhante ocorria agora na alma de Barenkaupt. Pela primeira vez, ele próprio se julgava e fazia um balanço de suas culpas. Rosalinda, de culpada, transformara-se em vítima.
Henry parecia sentir ainda em sua mão o contato de seus lábios, de suas lágrimas ardentes. Via os olhos dela levantados para ele, com uma expressão de arrependimento e simpatia calorosa. Aqueles olhos se apagaram e os lábios para sempre se fecharam. Um sentimento amargo de piedade tardia, de despedida e de amor impetuoso, repentinamente, despertou-se no coração de Barincalpte, como se, com a morte de Olga, houvessem desaparecido, também, todas as causas de seu ódio e cólera. Tudo estava irreparavelmente consumado, e o juiz, bem mais digno de desprezo que de condenação, pegou a arma mortal coberta de sangue tremendo, estreitou-a em seus próprios lábios. Com melancolia, por um momento, lembrou-se do filho. O que fizera, cego por suas paixões desordenadas. Desprezando a palavra empenhada, matara a mãe idolatrada por quem Othon se sacrificara. Se ele confessar o crime, o filho o amaldiçoará e fugirá para longe. Se esconder a verdade, não estará escamoteando do filho a confiança e a ternura. Assustado por seus pensamentos, Henry levantou-se de um salto e pôs-se a correr pelo quarto. Depois, lançou-se de joelhos diante do crucifixo pendurado na parede e começou a rezar ardentemente, rogando ao Senhor que se apiedasse dele, perdoando e amparando-o. O sol surgiu, e ele ainda estava em pé, alquebrado e emagrecido, mas aparentemente calmo. Sua vontade de ferro venceu a tempestade que se desencadeara em sua alma. Ele não deveria trair-se perante Othon. Por mais que, doravante, sua vida fosse vazia, por mais que tivesse a consciência pesada, o filho não deveria suspeitar de nada. Henry lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e, depois, foi à sala de refeições fazer o desjejum. Ele queria apagar os vestígios dos acontecimentos da noite anterior. Não sabia que o castigo apenas começava. Othon, também, pouco dormira naquela noite. A princípio, chorara amargamente, mas a maleabilidade da alma jovem ajudara-o a vencer a dor da separação. Quando Olga, pela última vez, apertou-o em seus abraços, murmurou-lhe no ouvido: "Encontrarei um meio, querido meu, de tempos em tempos, mandar notícias sobre nós." E o rapaz agarrou-se a esta esperança e dela retirava forças para vencer a presente mágoa. Depois, pensou no pai e seu coração jovem encheu-se de piedade por ele. O amor de pai daquele homem rigoroso deveria ser muito grande, se, por sua causa, para conservá-lo junto a si, desistira da vingança e restituir à mãe a liberdade. Por isto, de toda sua alma, queria ser-lhe grato e, com ternura filial, redimir os erros da mãe, tentando suavizar o coração rígido, sombrio e exacerbado por infelicidades do pai. Ao acordar pela manhã, Othon vestiu a nova roupa, que lhe forneceram e, transformando-se formalmente em um jovem fidalgo alemão, foi para a sala de refeições, onde encontrou o pai. Barincalpte estava melancolicamente sombrio, sentado junto à janela aberta e Othon surpreendeu a espantosa mudança ocorrida nele desde o dia anterior. Tinha os olhos fundos e a aparência cadavérica. Pobre pai! Pensou Othon. Como em ti fez efeito o sacrifício que assumiste, entregando ao feliz rival a mulher que talvez ainda te fosse cara. Aproximando-se rapidamente do pai, beijou-lhe a mão, abraçou-lhe o pescoço, beijou-lhe a mão e a face enrugada. Barincalpte estremeceu e uma cor febril tomou conta de seu rosto. Tu sofres, pai, e compreendo teu martírio, disse Othon. Mas, por isso mesmo, também avalio toda a grandeza de teu sacrifício magnânimo e toda a força de teu amor por mim. Por toda a vida te serei grato, e tu encontrarás a recompensa no reconhecimento de que realizaste uma boa ação e que perdoando, alcançaste uma nobre vitória sobre ti mesmo. Permito-me repetir as palavras que minha mãe confiou a mim transmitir-te. Reconhecendo-se culpada, ela, de joelhos, suplica que lhe perdoes. Ela lamenta e com amargura, que um acontecimento fatídico dê tal direção a seu destino. Até o fim de sua vida, ela rezará ao Senhor, para que Ele te conceda a paz e que lembres dela sem raiva.
O cavaleiro escutava, baixando a cabeça. Cada palavra do filho o cortava como uma faca e o olhar inocente e agradecido de Othon era-lhe insuportável. Acaso, não era ele o traidor desprezível de seu menino? Entre ele e Othon, desde então, colocou-se ameaçadoramente a figura da falecida mãe. Vendo a aflição do pai e notando o tremor nervoso de seus lábios, Othon quis mudar de assunto, dizendo alegremente: "Dá uma olhada para mim, pai. Abandonei tudo que te fizesse lembrar o passado triste. Dize, agrado-te nesta nova vestimenta?" "Acho que ela te cai extraordinariamente bem", respondeu Barincalpte, forçando um sorriso e olhando com orgulho e amor para o belo rapaz. "Sabe, pai, que, a partir de hoje, não só pela roupa me tomo um novo homem. Estou a teu dispor, se quero fazer-me digno de te carregar com honra o nome dos Barincalpte." Contendo-se, o cavaleiro discutiu com o filho as condições de sua vida futura. Quando Othon propôs, também, ingressar na ordem, o cavaleiro, com firmeza, refutou a ideia. "Quero que sejas livre e penso, com o tempo, casar-te, para que nossa antiga geração não pereça", respondeu. Depois, Henri resolveu que iriam para Aspal, onde Othon seria apresentado ao grão-mestre da ordem e depois enviado para Riga, ao palácio do bispo para aprender etiqueta e receber as esporas douradas. Tudo se cumpriu conforme planejado. Moraram em Riga, Apsal, Revel e somente para Narva, o velho Barincalpte parecia não ter o menor desejo de retornar. Othon, obediente, ia a toda parte para onde o levavam, esforçando-se para aprender todos os hábitos e, em pouco tempo, pela aparência e pelas maneiras, em nada se diferenciava de seus conterrâneos, porém muito mais sério e contido que eles. Isto porque, no coração do pobre Otitum, reinava um vazio e desilusão terríveis, pois, embora tivesse mostrado muito esforço, a relação com o pai não fora aquela que ansiava. Parecia haver, entre eles, uma espécie de barreira imperceptível. Às vezes, também reparava como nos olhos do cavaleiro irrompiam amor e orgulho paternos, mas, no geral, Barincalpte, a cada dia, tornava-se mais sombrio e calado. Não compreendendo que sua presença e ternura eram o verdadeiro tormento do pai, Othon, de maneira alguma, podia aclarar para si as estranhezas do caráter paterno e sentia-se profundamente sozinho e infeliz. Às vezes, durante a noite, uma angústia dominava Othon e nele surgia um desejo forte de ver aqueles com os quais passara a infância, de tal maneira que chorava amargamente. O que não daria, para, naqueles minutos, sentir as mãos de sua mãe acariciando-lhe a cabeça, ouvir a voz sonora do bondoso Ivan Andreevich e os rezos cristalinos dos irmãos e irmã. Por acaso, soube que o pai, frequentemente, à noite, trancava-se em orações e, por horas inteiras, permanecia em genuflexão, batendo no peito, clamando aos seus misericórdia. O rapaz, alarmado, perguntava-se que pecado poderia ter cometido seu pai, para que a consciência tanto martirizasse e lhe roubasse a tranquilidade. Passaram-se 3 anos. Othon recebeu o estatuto de cavaleiro. Tendo-se, finalmente, aborrecido da vida nômade em vagar de cidade em cidade, ambos os Barincalpte retornaram a Narva e instalaram-se em sua própria casa. Porém, com mais frequência, Othon vivia só, pois seu pai se refugiava no castelo. Na casa vazia, o rapaz sentia ainda mais sua solidão e a vista de Vangorod estimulava em sua alma uma impaciência mórbida. Às vezes, atormentava-o a pergunta: por que sua mãe nunca tentara noticiar-lhe sobre sua saúde, como estava vivendo, o que fazia seu pai de criação, seu verdadeiro pai, se não por sangue, mas por coração e alma, como nunca o fora o velho Soturno, encarnação da consciência suja. Estranho e incompreensível também lhe parecia Cristofor. Ao invés de utilizar-se de sua condição de cavaleiro e distinguir-se na guerra, vivia como um ermitão em sua casa, situada não longe da casa de Barincalpte. Sua irmã, viúva, ocupava-se das tarefas domésticas. Seu irmão Arendi morrera de um ferimento obtido em um conflito sem importância.
Othon sempre se relacionava amistosa e respeitosamente com o ex-escudeiro, que o vira nascer, e dirigindo-lhe sorridentemente palavras carinhosas, mas Cristofor agia como antes, permanecendo calado e lúgubre, evitando, com obstinação, o olhar sincero e límpido do jovem cavaleiro. Cristofor também sofria por seu crime. E se a justiça humana não o castigou, uma outra justiça severamente o atingiria. A pena terrível e oculta começara 2 meses após a morte de Olga. Certa vez, à noite, acordara desesperado por um sentimento vago, mas pesado. Nervosamente, revirava-se em seu leito, quando, de repente, uma rajada de vento frio e úmido soprara-lhe o rosto e ouvira ruídos de passos leves e precipitados caminhando sobre a areia. Cristofor levantara-se e sentara-se na cama, não entendendo de onde vinham os passos. De repente, notara que, na extremidade da cama, surgira uma bola vermelha como sangue, que, aos poucos, pusera-se a crescer e, depois, desaparecer em uma nuvem de vapor brilhante e luminoso, no meio do qual, a princípio vagamente, mas depois cada vez mais nítido, configurara-se o rosto de Rosalinda Barenkaupt. Rosalinda, reclinada, voltara a cabeça para seu assassino. Seus olhos sumiram sob as pregas de uma capa escura e suas mãos pequenas pareceram estender-se até ele. Seu rosto mortalmente pálido refletira uma expressão de indescritível sofrimento e pavor, e seus olhos, inspirando um terror gelado, o observavam obstinadamente com um olhar imóvel, turvo e vitrificado. Suando frio, Cristofor não tivera condições de mover-se, não podendo afastar os olhos da terrível visão. Juntando, finalmente, toda a sua coragem, fizera o sinal da cruz, procurando lembrar-se de todas as orações que conhecia, gritando: "Desaparece, Satanás!" Mas tudo fora em vão, pois a visão só se apagara e desaparecera com o amanhecer.